meu nome é Letícia Fonteles, eu tenho 18 anos e sou técnica de edificações. E hoje eu tô para falar um pouquinho sobre o que eu sei sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama e conversar um pouco sobre isso. Hoje em dia, atualmente no Brasil, existem cerca de 104,5 milhões de mulheres, representando mais ou menos 51,5% da população de todo o Brasil. Atualmente, em questão da saúde da mulher, a coisa que a gente mais enfrenta, uma das doenças que nós mais enfrentamos, é o câncer de mama, que ela está ali entre os mais comuns. A boa notícia é que a detecção do câncer de mama, ela sendo precoce, ela salva muitas vidas. E que a detecção do câncer de mama, ela normalmente é feita por exames de rotina. Mas é muito importante ter atenção que não é tão simples assim detectar os sinais da doença. Por isso que é muito importante fazer exames de imagem de rotina frequentemente e também é importante que as mulheres, quando nós falamos de saúde feminina, é importante que as mulheres, desde a primeira menstruação, vá ter os cuidados com o ginecologista e também fazer prevenção. No entanto, a cultura em torno desse assunto ainda tem muito tabu e vários mitos. E essa cultura de silenciamento faz com que muitas mulheres se sintam com medo, se sintam hesitantes de ir ao ginecologista, fazer todo esse processo, todo esse acompanhamento. E como resultado, as doenças podem se agravar e trazer uma tal negligência. Eu me chamo Isadora Marques, tenho 21 anos, sou parte do setor de contratos e licitações. Para ajudar contra a prevenção do câncer de mama, é bom você aderir boas práticas, como uma boa alimentação, bons exercícios, você se consultar de 6 em 6 meses ou você se consultar mensalmente, o que é mais adequado. O exame mamográfico é uma boa ferramenta para você se prevenir de forma precoce. E ele geralmente é recomendado para mulheres de 40 a 60 anos de idade. Muitas mulheres deixam de fazer esses exames por falta de informações e medos, muitas vezes inseguranças. Geralmente eles são encontrados mais ou menos por mulheres de 40 a 60 anos de idade. E às vezes é um 95% de chances de eles darem certo. Saiba que cuidar da saúde salva vidas e a prevenção é o primeiro passo. Você sabia que a falta de informação é um dos principais impactos para a causa do câncer de mama? Muitas mulheres desconhecem esses fatores de risco, como um histórico familiar, sedentarismo e até hábitos cotidianos, como a alimentação. Isso impede que você tome medidas simples para se prevenir. Entenda que a falta de informação pode lhe trazer medo e preconceito. Muitas mulheres evitam a prevenção por medo do diagnóstico e por mitos de tratamento. Muitas mulheres dão mais importância ao mês de outubro, por ser um mês rosa, mês de câncer de mama, mas não dão importância ao restante dos meses, na qual você pode se consultar, se prevenir. Existem várias outras formas, como consultas gratuitas, como o SUS também tem, e várias outras campanhas. Lembre-se, cuidar da saúde é o primeiro passo. Primeiramente, me chamo Mônica Castro, tenho 52 anos, e eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência, nesse câncer de mama, Então, primeiramente, eu quero dizer para vocês, se cuidem, se amem, E tudo começou porque eu fiz exames, sempre fiz meus exames todo ano. Porém, um detalhe, nunca vou buscar o resultado dos exames, porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, Então, para mim, foi desse jeito. Fiz os exames em fevereiro para março, E não fui buscar, porque eu achei que não tinha nada, que estava tudo bem. Quando foi de setembro, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor na mama e eu não entendia. Por quê? Porque eu não sabia se era no peito, pulmão, ou era no peito, mama,
e eu tive que ir para a emergência. Quando eu cheguei na emergência, o médico pediu licença para o meu marido entrar porque ele ia fazer um toque. Quando ele fez o toque, ele me encaminhou para um mastologista, né, que é médicos de mama. E na hora eu fiquei com medo, mas ele não me disse nada. Quando eu cheguei em casa, eu levantei e fiz aquele velho toque que nós mulheres precisamos fazer. E quando eu fiz, eu senti o caroço, mais ou menos do tamanho de um limão, né? E chorei, fiquei com medo, né? E aí quando eu fui no mastologista, que ele pediu uma mamografia, pediu os exames, ele já percebeu que tinha algo que era mais sério. Ele já me mandou para fazer uma biópsia. Quando eu fiz a biópsia, eu já percebi, foi só para confirmar. Foi confirmado que eu estava com câncer de mama. A gente se desespera, a gente chora, porque a gente sabe que o câncer, a palavra câncer é uma palavra muito forte e ela sempre está relacionada à morte. A gente sabe que hoje tem muitos, como eu poderia dizer, muitos meios, né, para que a gente possa se curar, ser cuidada, mas mesmo assim a gente tem aquele medo, né? Eu sempre trabalhei, desde nova, né? Então eu estava no trabalho, quando a minha filha foi pegar os resultados, chorei muito, porque a primeira coisa que a gente pensa é que vai morrer. Eu pensei nos meus filhos, eu pensei no meu marido, eu pensei na minha mãe, né, nos meus pais, né, na família como um todo. Então eu chorei muito, eu fiquei com medo de morrer, né? O meu maior foi quando eu fiz o tratamento, né? Eu fiz as quimioterapias, fiz a cirurgia, né? E quando o meu maior medo foi para ir para a sala de cirurgia, que eu tive medo de não voltar, né? E quando meu catéter deu problema, ele rompeu, né, na época. Então ele tem um caninho que ligava a borrachinha e ele soltou. Então, se o médico não conseguisse tirar, ele ia ter que me abrir, né? Então, esse foi o meu maior medo, foi de morrer. Eu sempre tive medo de morrer, eu sempre quis viver, sabe? Eu comecei porque a gente sabe que mulher fala muito, né? Então, eu pensei no seguinte, da gente trocar a experiência, porque existiam mulheres mais velhas lá, tanto no tratamento como de idade, né? E a gente sabe que essas senhoras, elas têm uma certa experiência, bem mais do que a gente. Então, o que é que eu pensei? Eu digo, meu Deus, vamos criar um grupo para a gente se apoiar uma na outra, conversar. E um detalhe que eu esqueci de falar, o dia da nossa quimioterapia era o dia mais feliz. Por quê? Porque a gente levava água para dividir uma com as outras, levava fruta, eu criei um isopor, coloquei o nome Meninas Guerreiras, né, que era o nome do nosso grupo, criei esse isopor e lá eu levava fruta, levava água de coco, né, então lá a gente conversava, a gente dormia, porque devido à medicação, que antes da quimioterapia a gente precisava receber 2 medicações, né, um corticoide e outro que eu não lembro como é o nome, né, porque as quimioterapias eram muito fortes. Então tinha uma hora que a gente dormia muito, mas a gente ria, a gente cantava, a gente conversava demais. Lá na sala tinha uma TV, mas a gente não queria nem saber. A gente queria estar ali juntas, uma com a outra, conversando, dando apoio, né? E lá tinha uma menina que era a Fernandinha, né? O nome dela é Fernanda Érica. E ela chorava muito para receber a quimioterapia, né? Ela gritava, ela era nova, né? E ela tinha muito medo. E a gente tanto dava força para ela, como a gente ria depois, porque ela gritava que o hospital inteiro conhecia. Então, aqueles momentos eram muito legal. Por quê? Porque a gente ia ali, conversava, a gente orava. Quem era católico rezava. Mas ali, naquele momento, a gente não queria saber de religião. A gente estava junto ali por uma causa só, né? Por sobrevivência. Né? E a gente passou a ter um amor um pela outra, parecia que a gente se conhecia há anos, né? Parecia que a gente já era amiga de muito tempo e a gente passou a se conhecer e a entender o problema da outra, né? Então isso assim, hoje nós tem várias pessoas que têm
uma amizade de muito tempo, né? Então isso assim foi maravilhoso, essa troca de experiência, né? Esse conhecimento de uma da outra, né? Então eu acho que eu posso dizer que para mim teve o sofrimento, mas eu mudei muito e uma coisa que eu fico muito feliz, porque eu pude ser exemplo para outras pessoas, e ver o quanto eu corri atrás, enquanto eu, mesmo sofrendo, eu nunca desisti, né? Então meu cabelo caiu e eu disse, se tem que ser, então vamos lá. E um detalhe, quando eu comecei a fazer as quimioterapias, a gente sabe que mulheres conversam demais, né? E eu quis fazer um grupo, né? Nossas Guerreiras, para a gente ter mais um apoio, porque a família apoia, os amigos apoiam, mas aquela pessoa que conhece, que está passando pelo mesmo seu problema, ele vai lhe entender melhor. Então, assim, foi uma troca de experiência, né? Foi aquelas que estão chegando ou que já eram mais velhas que a gente, elas sabiam mais do que nós. Então a gente tinha aquele medo, né, de passar por aquilo e nós criamos esse grupo. Hoje o nosso grupo tem 128 mulheres. E aí a gente inclusive vai fazer um encontro, nós fazemos um encontro, 2 encontros do ano, né, em maio, em outubro, né, devido ao Outubro Rosa, né? E a gente faz troca de experiência, a gente chora, a gente ri, né? Então a gente entrega tudo para Deus. Eu só quero dizer uma coisa para vocês: se amem, se cuidem, né? E outra coisa, câncer de mama não tem idade, né? Nós temos 2 meninas no grupo, uma tem 21 anos, se eu não me engano, e a outra tem 23 anos. Então hoje o câncer não tem idade, então se amem, se cuidem, né? E façam os exames, mas vão pegar o resultado, porque talvez se eu tivesse ido buscar o meu resultado em fevereiro, talvez não tivesse chegado a esse ponto de ter que fazer a cirurgia, porque eu ia pegar do começo, né? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, né? E os homens, se cuidem também, porque também tem câncer de mama, homem, que a gente não acha que não vai ter, né? E não só de mama, mas de outros locais também. Então, nós, ser humano, nós precisamos nos cuidar. Por quê? Porque às vezes a gente sente uma dor de cabeça, o corpo está apitando que tem alguma coisa errada. Então, assim, eu sou a prova viva que Deus ama a gente como nós amamos nossos filhos. Então Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Nós só precisamos entregar e confiar. Não é fácil. Quem está passando por isso sabe o quanto é difícil. Mas quando a gente entrega para Deus, a gente anda, não vai deixar de ter problemas. Mas com Ele tudo é mais fácil, pode ter certeza. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui, né, aqui no mundo de volta e aqui falando um pouco da minha experiência. Meu nome é Jasmin, eu sou técnica de administração e estou atuando na CATEC como estagiária de técnica de administração. Eu tenho 17 anos. A relação das mulheres com as mulheres cria uma rede de apoio muito importante. Eu acho que gera um empoderamento que, nesse empoderamento, ajuda a desmistificar a doença e também reduz um estigma muito grande sobre a doença. Eu acredito que uma das maiores dificuldades para uma mulher se cuidar e se prevenir em relação ao câncer de mama seria a vulnerabilidade e, mais especificamente, a vulnerabilidade no campo econômico. Uma mulher que não tem uma boa renda econômica para fazer essa prevenção, ela acaba preferindo priorizar outras áreas da vida, como a alimentação, como a moradia, principalmente uma líder de família, ou então uma mulher que passa por algum de outros problemas como violência doméstica, que é mais difícil de ter essa dependência financeira. Eu acho que, principalmente, esse cuidado da mulher no Brasil, ele é bem descuidado e é difícil dela manter esse acompanhamento com o ginecologista, manter essas consultas sem ter uma renda boa, porque por mais que a gente tenha a rede de saúde no Brasil, que seja o SUS,
SUS é uma coisa que tem um descaso muito grande. Então é importante citar essa desigualdade social quando a gente fala quando uma mulher não consegue se prevenir no Brasil, que eu acredito que não seja tanto por falta de desinteresse, mas por ela não conseguir pelo fato da renda ou algo do tipo. Você tem um apoio de amigos, tem da família, entender a importância de você persistir, de você ir pra guerra, né? Porque o câncer é uma guerra, é muito difícil. Eu sei, já vivenciei com familiares. É uma coisa dolorosa, é uma coisa que você pensa em desistir em diversos momentos, em diversos processos, mas saiba que no final vai valer a pena você ter persistido durante todo esse caminho. E saiba que tudo que precisar pode contar comigo. Existem, além de seus familiares e amigos, que podem até não acreditar em você, existem campanhas, existem vários outros tipos de apoio que você pode receber para que fique do seu lado durante todo esse percurso que você vai passar. Pois você não está sozinha, existe Deus acima de você que pode lhe apoiar, lhe ajudar a cada passo que você vai passar. Eu tenho a certeza de que você que está assistindo já passou por muitas das coisas. Então, eu acho que todas as coisas que você já passou, você já teve o pensamento que você está tendo agora. Eu acredito que seja muito difícil, mas querendo ou não, esse pensamento vem. O medo, o pensamento de desistir, mas nenhuma outra dessas situações foi para preparar você. Acredito que não vai ser agora. Jesus vai te capacitar, Deus vai te capacitar. E se eu tenho um conselho para te dar, seria que você viva intensamente, e acredite em você mesmo e em Deus, porque eu acho que do mesmo jeito que nossos pensamentos têm o poder de nos derrubar, nossos pensamentos também têm o poder de nos levantar. Então eu acho que a positividade seria muito importante para você agora. Eu acredito que como um ser humano, sendo sua amiga, sendo sua filha, ou sendo alguém que convive com você, eu estaria aqui para quando você precisasse. E eu acho que o que é importante, o seu cuidado médico, o seu acompanhamento médico, as suas orientações médicas, você não deve abrir mão de jeito nenhum. Em nenhuma etapa você deve abrir mão desse processo. Eu quero dizer para você, mulher, que acabou de descobrir, nós não somos Deus, mas nós temos Ele no nosso coração, nós entregamos para Ele, não é fácil. Mais uma vez eu digo para você, então assim, nós temos um grupo, se você não quiser o nosso grupo, tem outros grupos de apoio, né? E nesse grupo, eles vão lhe entender, vão conhecer a sua história. Se você não quiser falar, você só escuta, né? E lá você vai ver histórias de mulheres que venceram, que lutaram, entendeu? Então não desista. O que eu tenho para dizer para você é isso. Não desista, lute o quanto você puder, porque eu tenho certeza que o seu marido ou o seu namorado lhe ama, a sua família lhe ama também. E se você sofre, eles sofrem também. Pode ter certeza. Não desista, porque eu sou a prova viva de que a gente pode vencer, viu? Beijo!
saber de se vencer E vencer uma guerra é Para que ela aconteça. Cuide-se, previna-se.